tempestade. E disse o Senhor a seus discípulos: passemos para a outra margem. Isto significa mudemos de estado, troca de margem. Mas no meio da viagem acontece uma tempestade. E os discípulos clamam pelo Senhor, porque as ondas do mar, diz assim, como que estavam entrando dentro do barco. E o Senhor acalma o vento, acalma o mar, e disse a eles: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A causa da infestação, a causa do levantamento do mar e do vento, disse, podia ser bem administrado se os discípulos tivessem fé. Mas o Senhor disse: ainda não tendes fé? Por que sois tímidos? Por tímidos, aqui se entendem os que são incrédulos. E está claramente nas palavras do Senhor. Por que sois tímidos? Não tendes fé? Eles não sabiam, na realidade, quem era o Senhor Jesus. Simplesmente, eles o tratavam como uma pessoa que tinha poderes, ou um mestre, um professor, um instrutor, simplesmente. Mas não olhavam para o Senhor Jesus como o Deus Todo-Poderoso, aleluia, Criador do universo. Glória a Deus. Eles ainda não tinham. Por isso que o Senhor disse: passemos para outra margem, saiamos do estado natural e passemos para outra margem espiritual. E quando o homem sai do natural e passa para o espiritual, porque toda mudança na nossa vida, que sai de uma margem para outra, ela passa por uma tentação, ela passa por um exame, toda. Quando você passa de um estado para outro estado, é necessário uma tentação para ver se está pronto. E saindo dessa margem natural para a margem espiritual, os apóstolos, os discípulos, viram ao Senhor como que ele dormia. Diz a palavra que o Senhor não dorme. O guarda de Israel não tosquenejará, porque eu sou Jeová, o guarda de Israel. Então, não é o Senhor que dorme, é o ponto de vista do próprio homem com respeito ao Senhor, que vê a ele dormindo. Isto representa quando o homem olha as Sagradas Escrituras, ou lê, mas não quer saber o que ela tem a dizer. Simplesmente o literal ou natural é suficiente. Então, neste caso, é o Senhor como que dorme. Mas quando ele acorda, que significa entrar nas camadas espirituais, ele tem poder de acalmar as tentações que muitas vezes nos invadem. Invadem ao homem na sua mente, na sua vontade. E é o Senhor que, agora sim, acordado, ele acalma e ele detém os infernos por nós. Porque por nós mesmos, nós somos como que destruídos, engolidos pelas infestações do mal. Nós devemos, neste momento, orar, porque a igreja em geral, no mundo tudo, olha o Senhor como dormindo, como que o Senhor não se importa com aqueles que estão morrendo, como que o Senhor, a mesma palavra, Senhor, não te importa que morramos. É o que está acontecendo hoje no mundo todo, principalmente nestes dias, em que uma grande infestação tem se levantado em cima da igreja, e a igreja tem que pedir ao Senhor, e o Senhor vai nos assistir, mas é por nossa falta de fé, é a nossa timidez que tudo isso está acontecendo e muita gente sofrendo. É a nossa timidez, é a nossa incredulidade. Nós devemos voltar o nosso pensamento
focado em saber quem é o Senhor e reconhecê-lo como o Criador dos céus e da terra, o único Deus. Nós, dessa forma, vamos ir adquirindo a verdadeira fé, aquela fé que não se abala diante de um vento, mas vamos adquirir aquela fé que move montanha. Então nós precisamos atravessar, diz assim, passar para outra margem, mas não devemos sucumbir diante das tentações. No barco, saiba que na tentação, saiba que na nossa mente, saiba que o Senhor está. Então nós devemos confiar nele, que ele nos guarda. Cabe a nós, né, ajudar a todas as pessoas que neste momento estão passando por dificuldades, são vítimas naturais hoje em dia de essa infestação que tem aparecido e tem assolado todos os países do mundo. Pedir ao Senhor que ele acalme esse vento, que acalme essa tempestade, aleluia, que detenha essa peste. Jesus é a tua palavra, Deus. O Senhor tem esse poder, porque Ele é Deus onipotente, não é simplesmente um mestre. Ele é Deus e Ele vai proteger a sua igreja dessa epidemia, dessa pandemia, desse pandemônio que está assolando a igreja. Então nós devemos, como irmandade, confessar ao nosso Deus, e como diz o capítulo 18 do Apocalipse, verso 4: e ouvi uma voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais partícipe dos seus pecados, e para que não incorrais nas suas pragas. Olha a tempestade aqui, olha as pragas. É o homem natural que se confirma nas coisas naturais. E como o homem natural se confirma nas coisas naturais, o natural vai puxando para coisas mais densas. Isto quer dizer que já não aceita o domínio do Senhor sobre sua vida. Ao contrário, é Ele que quer dominar os outros. Capítulo 17, capítulo 18 do Apocalipse. Trata da Babilônia, que é um estado espiritual dentro da própria pessoa. O anjo aqui manda sair desse estado. O anjo manda sair, nas palavras do Senhor, atravessar a margem. Vamos para outra margem. Então nós precisamos sair. Aleluia. E os escritos nos ensinam que o homem atravessa a margem natural para espiritual através da fé. Aleluia. E a fé aqui significa entendimento. A fé significa verdade. A fé é algo que você tem certeza que é. Da mesma forma que nós temos certeza que aqui existe uma palavra no santuário, você tem certeza e não duvida, assim é a fé. Você tem certeza. E o que você deve ter certeza deve estar despoluído das incertezas. E são 4 pontos dos quais nós todos devemos sair. Diz assim: primeiro ponto, que se encontra no livro de exposição sumária, número 17. Este primeiro ponto diz assim: sobre a trindade de pessoas na divindade. Sai dela, povo meu, porque a trindade de pessoas é contra a palavra do Senhor. Nós devemos acreditar na trindade, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando nós acreditamos na trindade, na pessoa de Jesus Cristo, ou como disse Paulo
nos Colossenses 2:9, em Jesus Cristo habita corporalmente a plenitude da divinidade, nós estamos saindo de uma margem a outra, e o Senhor está conosco nessa travessia. Ele está no barco. Vamos sofrer tentações, sim, vamos sofrer infestações, mas o Senhor está conosco e Ele vai fortalecer a nossa fé. Ponto 2. A origem do pecado por Adão. Sai dela, povo meu. Os nossos pecados são porque nós confirmamos os males hereditários que nós trazemos dos nossos pais. As coisas hereditárias que nós temos não são pecados, mas se nós praticamos as inclinações más, nós seremos portadores do pecado. Então, sai dela, povo meu. Atravessemos essa margem. Ponto 3. A imputação do mérito de Cristo. Devemos saber que ninguém pode se imputar a redenção que o Senhor realizou em favor de todo o gênero humano. Cabe a nós louvar ao Senhor e nos rendermos e dar-lhe graças por esse milagre na nossa vida. Nós a Ele lhe devemos a salvação e a restauração da nossa liberdade. Sai dela, povo meu. Disse o ponto 4. A justificação pela fé só. Nós precisamos incluir na nossa justificação a fé, sim, mas em conjunto com a caridade. Quando nós fazemos um dos dois na nossa vida, estamos saindo de uma margem a outra margem. Vamos sofrer tentações, vamos sofrer algum exame, mas o Senhor está no barquinho conosco. Aleluia. Dessa forma, nós vamos adquirindo a fé, que significa verdade. Agora sim, vamos sair do estado de timidez, né? E vamos entrar no estado de fidelidade. Vamos ser considerados fiéis. E sendo considerados fiéis, vamos ter, por dádiva do Senhor, a capacidade de frear também o vento, o mar e a peste e o vírus de onde vier. Vamos poder fazer aquilo, porque o Senhor nos concede essa fé que move montanhas. Uma fé que diz no livro de Mateus, uma fé, diz assim, que diante dela as portas do inferno não prevalecem. E o vírus que está atacando a igreja hoje em dia, partindo lá por Itália, diz assim, esse vírus, as portas do inferno se abriram. E a igreja está como que imóvel hoje em dia. A igreja mesma não tem assim uma saída, a não ser coisas naturais. Mas cadê a força espiritual da igreja em dizer, assim como o Senhor ensinou, vento, cala-te, aquieta-te? A igreja não sabe. Então cabe a nós, nova igreja, que sai do estado natural e está no estado espiritual. Cabe a nós, igreja, que sai do estado de timidez e entra para o estado de fiel. Sai do estado de homens que não têm fé, agora temos fé genuína. Cabe a nós, nova igreja, declarar dentro de nós: vento, aquieta-te, para que a bonança apareça. Aleluia. Para a nossa vida, para a nossa família, para todos os nossos irmãos e para todas as congregações de todo o mundo, cristãos. Aleluia. Então que o Senhor instaure essa palavra forte, essa fé ativa e nos dê essas condições assim, de poder dizer, mas assim com amor, né? que doa em nós quando pelas notícias nós ouvimos que morreram 200, 300 pessoas. Irmãos, se alguém não sente dor pela morte de nossos irmãos em outros países, como na África, irmãos, nós
estamos simplesmente na fé natural e vamos sucumbir diante de alguma tentação. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue conosco, mas que coloque em nós essa sensibilidade fraterna de família cristã, onde o Senhor, nosso Pai, e a Igreja nos amai. Todos somos o corpo de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém. Isso aqui é o que você acabou de pregar.